Deus em eterno seja glorificado. Amém. E que o eterno Deus reine entre nós. Amém. Irmãos, eu já fiz a minha oração, agora eu gostaria de relatar alguma parte a respeito daquilo que o Senhor tem me colocado na minha mente. Primeiro quero saudar os inscritos, falar para todos que tenho orado por vocês. Alguns e-mails tinham demorado para responder, mas eu respondi alguns e-mails hoje também. E tenho orado bastante por famílias, por pessoas que estão enfermas. Tenho mandado... Às vezes eu vejo o e-mail, mas não respondo na hora, mas eu oro, irmãos, apresento. E peço aos irmãos também que orem por nós. Temos algumas missões e precisamos dar andamento a elas. Deus está abençoando essa obra grandemente. Já alguns grupos se reúnem em alguns lugares e Deus nos abençoa grandemente, tanto aqui como na Itália. Inclusive na Itália o nosso caro irmão Lúcio, ele participa também aqui junto conosco. Muitas das vezes ele assiste o canal, dá o seu parecer, o seu like, até escreve algum comentário. Se alguém nota a sua ausência, é porque ele está com um problema, cuidando de um problema de saúde na sua família. Ele está bem, mas está cuidando do problema de saúde na sua família. Os irmãos orem por ele, que é um grande companheiro nosso aqui, ele, irmão Manuel Sardo. Agora tem outros irmãos também que estão trabalhando. E há outros que também já estão, nós estamos orando também já para dar início, dar continuidade nesse trabalho de evangelização, sem nós estarmos presos a nenhum sistema religioso, irmãos. Mas o que eu quero ler hoje, irmãos, é sobre a igreja de Laodiceia, que se encontra no... Eu vou ler na Bíblia King James, já estou acostumando muito a ler aqui na King James. É uma questão de... Até mesmo por causa da letra, eu poderia ler na João Ferreira ou em outra Bíblia, mas vou ler nessa King James. Às vezes há alguma diferença, porque aqui quando fala Laodiceia, aqui onde eu vou ler, eu vou falar sobre a igreja de Laodiceia. Vocês vão ver que tem uma pequena diferença, mas não tem nada a ver. Aqui fala os laudicenses, né? As pessoas que são as pessoas que moravam em Laodiceia. Nós vamos ler com a ajuda de Deus no capítulo 3 do livro de Apocalipse, irmãos. No capítulo 3 do livro de Apocalipse, no versículo 14. E ao anjo da igreja, vamos ler com a ajuda de Deus, na direção e guia do Espírito Santo. E ao anjo da igreja dos Laodicenses, escreve estas coisas. Diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como és morno e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. E não sabes tu que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas os teus olhos com o colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso. Só, portanto, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu virei a ele, cearei com ele e ele comigo. E ao quem vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, nós podemos analisar aqui, vou deixar aqui a Bíblia para uma análise, certo, irmãos? Para que nós possamos entender que fala da igreja de Laodiceia. Eu quero falar um pouco sobre a cidade de Laodiceia, irmãos. Laodiceia, irmãos, ela é citada
também aqui no livro de Apocalipse, mas não só aqui no livro de Apocalipse, mas também em algumas cartas do apóstolo Paulo, foi citada essa cidade. Essa cidade, irmãos, era uma cidade que o apóstolo Paulo citou ela no livro de Colossenses, salvo eu, capítulo 4, versículo 13 e 16. Ela ficava no vale, irmãos, no vale do rio Lico. Laodiceia, irmãos, era uma cidade que se situava num local que hoje é uma cidade moderna que chama Denizli, na Turquia, no cruzamento das estradas principais da Ásia Menor, certo, irmãos? Então, essas estradas, elas eram as estradas principais, então era uma cidade muito conhecida, certo, irmãos? Uma cidade que tinha lá as suas águas, né? Podemos dizer que antigamente a água da cidade vinha de fontes termais. Fontes termais, os irmãos sabem, são águas termais, águas quentes, irmãos. Essas águas termais vinham do sul da cidade. Quando elas chegavam em Laodiceia, irmãos, elas chegavam morna, essas águas. Então elas não tinham assim um valor potável. A pessoa não conseguia tomar essa água de Laodiceia, irmãos. Porque quando tomava essa água, ela causava vômito, certo, irmãos? Ela causava vômito. Era uma água morna, de má qualidade, e pelo que nós entendemos aqui na Escritura, que nós podemos fazer nós estamos lendo aqui, que o próprio Senhor Jesus aqui fez uma comparação, porque assim como estava a água da cidade, assim estava o povo, a igreja que se reunia na cidade, estava morno. E também, irmãos, como era uma cidade que vinha de fontes de águas termais, existiam lugares que tinham águas mais quentes. Por isso que o Senhor Jesus falou, xalá foras frio ou quente. As águas quentes serviam muito, em outra localidade que já não era Laodiceia, para as pessoas se banharem, até faziam até bem para a saúde. Já as águas frias que iam para outra cidade, elas eram potáveis, já podiam se beber. Mas a água que passava por Laodiceia, ela passava morna e não tinha como tomar aquela água. Ela fazia mal, na verdade, certo, irmãos? Até chegar na localidade que ela ficava fria, ela fazia mal e trazia náuseas e vômito. E ela ganhou então esse tipo esse tipo de esclarecimento bíblico, até mesmo demonstrando, irmãos, já o que estava acontecendo na igreja. A igreja estava morna, não estava nem fria e nem quente. Mesmo assim, irmãos, né, água que não tinha qualidade, a cidade não era uma cidade boa, e a cidade ganhou reputação por causa da água não ser potável. Qualquer que tentasse tomar, vomitava, irmão, passava mal tomando aquela água de Laodiceia, certo, irmão? Por isso que o Senhor Jesus disse, oxalá foras frio ou quente, vou repetir aqui, vou dizer o versículo, oxalá foras frio ou quente, mas como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Capítulo 3, né, de Apocalipse, 3 de Apocalipse, vamos lá no versículo 15, para confirmar isso, irmão. Assim também, perdoa, irmãos, um momentinho. 3 de Apocalipse, versículo 15, aqui, irmãos, ó. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, e eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Pode procurar aí no versículo 15 e versículo 16, irmão. Está aqui claro, onde estou lendo na Bíblia King James, irmãos, essa parte. Então, os irmãos observam que esta cidade, a característica da cidade, irmão, ela já influenciava, né,
já dizia o que era a igreja naquele lugar. Tinha muita informação sobre aquela igreja. Era uma igreja que era morna, uma igreja que não tinha uma boa reputação diante de Deus. E outras características de Laodiceia servem como base para a linguagem que nós lemos na carta de Paulo e até mesmo aqui em Apocalipse. Porque lá em Laodiceia era produzida uma certa lã que era preta, certo, irmãos? E também que servia para cobrir a nudez das pessoas, né? Então, as pessoas compravam aquela lã. Por isso que aqui fala, irmãos, ó. Vamos voltar lá de novo, Apocalipse 3, agora versículo 17. Porque tu dizes, eu rico sou, porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E aconselho-te que aconselho comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico e tenhas vestes brancas, para que te vistas e que a vergonha da tua nudez não apareça. Então lá tinha muita lã preta, era um lugar que fabricava um tecido, né? Vamos dizer assim, um tecido preto, produzia lã preta. E o Senhor aconselhou eles comprarem ouro para comprar lã branca. Isso espiritualmente, irmãos estão entendendo? Mas aqui eu estou falando das características da cidade, como houve uma certa ligação da profecia com a realidade daquilo que o povo vivia naquele lugar, irmão. Era a realidade aquilo que estava acontecendo. A água era morna, o povo não conseguia tomar, certo, irmãos? E até mesmo, quando eles diziam que eram ricos, que eram isso, o povo de lá se achava, irmãos, melhor do que os outros. As águas mornas de Laodiceia não serviam para nada, irmão. Para nada. Ninguém queria tomar aquela água. Quem tomava aquela água passava mal, dava ânsia. Alguma coisa que deveria ter naquela água, que por certo naquele lugar, enquanto não chegasse na outra cidade, ela não estava totalmente limpa daquilo que fazia com que ela se tornasse uma água prejudicial ao organismo. Então entendemos que as características da igreja de Laodiceia refletia o verdadeiro estado da igreja. A igreja estava assim. Ela estava nua, as águas que ela produzia das suas pregações era morna, e o Senhor não estava se agradando. Então os irmãos observam que a igreja de Laodiceia, além disso, eles se achavam melhores do que as outras igrejas. Porque está dizendo aqui, irmãos, ó, eles diziam que eles eram ricos, nós já lemos aqui, abastardos, que eles eram melhores, né? E o Senhor falou para eles claramente, vocês não sabem que vocês são os infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Quer dizer, tudo que eles pensavam que eles tinham conseguido pela grandeza, por aquilo que talvez eles tivessem, ou talvez alguma coisa que dentre eles se manifestasse, eles se achavam melhores, ou até mesmo exclusivos, o Senhor demonstrou para eles que eles não tinham nada, que eles precisavam de buscar, comprar como? Com ouro, mas não era com ouro. A cidade em si tinha que se abastecer, falando da cidade. E a igreja, o povo de Deus que estava ali, não estou dizendo igreja templo, igreja parede, porque igreja somos nós. Não estou falando de sistema religioso, estou falando de igreja, povo. Hoje, irmãos, existem sistemas religiosos que estão mornos, e a igreja que se reúne lá dentro, que são o povo, acham que estão ricos, que são melhores, que são mais abastardos do que os outros. E o Senhor fala para você, quando há esse tipo de coisa, não é bom, irmãos. Deus não se agrada. Por quê? Você pode observar aqui, irmãos, que se você for ler aqui, nesse capítulo que nós lemos, você não vai achar nenhum atributo de pecado, de imoralidade ou de outro tipo de pecado dentro desse capítulo. Você pode procurar, você não vai encontrar.
ou de roubo, ou de desvio de coletas, ou de alguma coisa que pudesse ter entre os irmãos, algum litígio, não está dizendo nada disso. Mas uma coisa desagradou a Deus, e muito: o orgulho, a soberba, se acharem que eram melhores, que estavam ricos, que estavam abastardos. Eles também não foram condenados por práticas idólatras, não está escrito aqui, mas eles foram repudiados, não foram condenados, foram repreendidos pelo exclusivismo, pelo orgulho e pela exaltação diante de Deus. Agradeço a Deus porque eu tenho a vida eterna. Agradeço a Deus porque eu sou crente desta denominação. Agradeço a Deus porque minha família toda pertence. Isso é um orgulho, irmão. Isso é algo que Deus não se agrada. Nós não precisamos demonstrar isso. Nós temos que mostrar a humildade. Eu agradeço a Deus pela misericórdia que Deus teve comigo, sendo eu ainda um pecador, e ter encontrado Jesus Cristo, ou Jesus Cristo ter me encontrado, e na sua misericórdia ter alcançado o perdão por misericórdia, não pela minha família ou pela minha tradição, mas eles não. Eles fizeram totalmente o que muitas igrejas fazem hoje. Eles eram orgulhosos e se exaltavam diante de Deus ao invés de se humilhar. Irmãos, como está a tua alma? Como você se procede diante de Deus? Eu não estou aqui falando de nenhuma denominação. Eu acredito que cada um deve ser responsável pelo seu entendimento da sua alma. Então, analise se você, ou onde você está, não é uma igreja de Laodiceia, uma igreja que está morna. Que o que se fala traz ânsia de vômito. Mas, ora, será que os irmãos de Laodiceia pregavam alguma coisa que não é bíblico? Ou não está dizendo aqui. Não está dizendo aqui que eles eram idólatras, não está dizendo aqui que eles eram pessoas de má índole, está dizendo que eles eram orgulhosos. Em Laodiceia também se fabricava um colírio, irmão, um colírio, que era muito bom para os olhos. E o Senhor também aconselhou eles que comprassem colírio. Irmãos, vamos ver aqui no capítulo 3, se não está escrito isso. Aconselho comprar ouro fino refinado e tal. E que unja os teus olhos com colírio para que possa ver. Em Laodiceia se fabricava um colírio, irmãos. E esse colírio era muito bom para a visão. Então o Senhor usou esse termo para que eles pudessem entender como é que eles estavam espiritualmente. Hoje não está se falando daquela Laodiceia que ficava na região da Turquia. Não. Hoje está se falando da igreja de Cristo que está espalhada pela terra. Muitas pessoas ainda acreditam em denominações humanas, ou melhor, em instituições, sistemas religiosos. Não vamos condenar os que estão dentro de algum templo. Não, eu não estou condenando aonde você está. Mas observe se há orgulho naqueles que estão na frente, se há, vamos dizer assim, arrogância, se eles perderam a visão espiritual e começam a fazer as coisas segundo os seus próprios pensamentos. Então e se acham revestidos. O que é revestir? Revestir é tornar a colocar alguma coisa sobre aquilo que está vestido. Vou supor, vou revestir uma parede, eu vou colocar um azulejo ou alguma coisa naquela parede, ou um papel de parede para revesti-la. Como o Senhor pode revestir uma parede se ela não está preparada para ser revestida? Então prepara-te para que o Senhor possa te revestir. Como que eu me preparo? Humilha-te. Líder religioso, faça com que a tua denominação, se você ainda está em alguma
Mas caso contrário, você está aí na tua denominação, não seja orgulhoso, soberbo, não bata no peito achando que é só você, porque você se torna um desgraçado, cego, miserável e nu. Mas não fique triste, porque se o Senhor está te repreendendo, está dizendo aqui porque Ele te ama. Então leve essa palavra para o lado do bem. Irmãos, ajudem a compartilhar e meditem bem, porque existiam águas que eram boas em outros lugares. Em Colossos, por exemplo, as águas eram boas para beber, mas as águas mornas de Laodiceia não serviam para nada. Então, se aonde você está a água não está boa, procure outra fonte. A fonte tem que ser Jesus Cristo, não é uma denominação. Mas se na fonte que você está se fala de Jesus Cristo, mas ao invés de você ver os sinais de Cristo, você vê o orgulho, você vê a soberba, você vê a arrogância, você vê outras coisas, essa água é morna e o Senhor vai vomitá-la da boca. Não adianta você dizer, mas aqui nós fazemos isso, aqui nós usamos isso, aqui nós saudamos com ósculo, aqui nós usamos o véu, aqui nós oramos de joelho, aqui nós isso, nós aquilo, nós somos melhores, sua água já está morna. Você não é melhor do que ninguém, e ninguém é melhor do que ninguém. O melhor é só Jesus Cristo, certo? Então toma cuidado e medita na palavra e tente aprender o que significa as coisas para a salvação da tua alma. Toda honra e glória seja dada ao Senhor, desde agora e para sempre, e que o eterno Deus reine entre nós. Amém e amém.